Depois de uma das semanas mais caóticas dos últimos tempos, a Indy vai chegar no principal mês do ano com um cenário muito aberto e muito confuso. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, então deixe o seu like e também a sua inscrição. Fala galera ligada no Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel. O vídeo de hoje vamos falar um pouco de Indy. Que semaninha, né? Que dias que a Indy tem vivido nessa véspera e durante e depois do GP do Alabama, muita coisa aconteceu. Com certeza uma das semanas mais caóticas dos últimos tempos, dos últimos anos, né? Acho que desde que a Indy virou, né, teve a unificação da IRL com a Champ Car, foram poucas semanas mais conturbadas essa da Indy, e começou, é claro, com a desclassificação do Joseph Newgarden e do Scott McLaughlin do GP de St. Pete, disputado 45 dias atrás, lá em 10 de março, né, depois que foi identificada aí pela equipe técnica da Indy que os dois pilotos estavam burlando o sistema do push to pass e tendo uma vantagem que não era para eles ter, né? Então, enfim, eu não vou nem me aprofundar muito mais nisso, porque o Daniel Balsa já fez um vídeo sobre o tema recentemente. Mas, enfim, a gente vai falar um pouco aí do GP do Alabama, que teve uma volta por cima da Penske, digamos assim, com uma grande vitória do Scott McLaughlin. O McLaughlin, que já tinha vencido no Alabama no ano passado, dessa vez fez a pole position e foi o melhor piloto da corrida basicamente o tempo inteiro. O ritmo que ele aplicou desde a largada foi muito forte. Acho que a única ameaça em pista que ele teve foi o Will Power, dependendo em um momento em que o Will Power ultrapassa ele, depois de uma parada nos boxes e tudo mais, mas o McLaughlin retribui a ultrapassagem ainda na mesma volta. Depois ele teve que lidar também com os carros da Ganassi em uma estratégia diferente, né, de pneus e combustível. Então a gente teve um surpreendente Linus Lundqvist, né, um piloto estreante, piloto que a galera até deu uma torcida de nariz quando ele vai para a Ganassi, né? A gente achava que não era um piloto ainda no cacife de estar na Ganassi, mas foi muito bem nesse fim de semana, mesmo eliminado no primeiro segmento, fez uma grande estratégia, ultrapassou o Alex Palou e o Felix Rosenqvist nas voltas finais para sair com o terceiro lugar, o primeiro pódio dele na categoria, logo na terceira corrida aí da temporada. Grande notícia essa volta por cima da Penske, né? O Will Power ele não foi desclassificado em St. Pete, mas ele perdeu 10 pontos, né? Porque ele tinha o sistema disponível para que ele pudesse burlar, mas ele não, a inspeção identificou que ele não burlou isso em momento algum, então por isso ele só perdeu 10 pontos. E se não fosse esses 10 pontos, ele seria líder do campeonato nesse estágio, né? Estaria com 2 pódios, mas enfim. E o líder do campeonato agora para o mês de maio é Colton Herta, ele mesmo, tipo, o Colton que inclusive não fez necessariamente uma grande prova em Long Beach, ele terminou no 8º lugar. Acho que o grande destaque do Herta durante a corrida foram as batalhas dele com o Santino Ferrucci. Mas o Herta, como ele herda um pódio em St. Pete e ele foi pódio na outra semana em Long Beach, ele surge com 101 pontos e vai iniciar o mês de maio na liderança do campeonato. O que é muito curioso, porque o Herta está muito próximo de completar 2 anos sem vencer uma corrida. A última foi justamente o GP de Indianápolis de 22, aquela prova espetacular dele na chuva, foi o último triunfo do Herta até aqui. E justamente a Indy chega ao mês mais importante do ano num cenário muito confuso, porque a gente tinha um pouco das bases desenhadas para o mês de maio a respeito dos favoritos, porque a gente tem o Joseph Newgarden, a gente tem o Scott Dixon. Esses dois caras já tinham começado bem a temporada, estavam ali dividindo o primeiro lugar, mas de repente o Newgarden é desclassificado, ele perde a vitória dele, e no que ele perde ele cai para último no campeonato basicamente, e nessa recuperação que o Newgarden teve, ele não fez uma grande corrida no Alabama, muitos toques, envolvendo alguns acidentes aqui e ali, foi apenas o 16º colocado, então o Newgarden é 15º no campeonato no momento, bem atrás, e o Dixon, que é um cara que estava se mantendo numa regularidade muito boa há mais ou menos um ano, e é justamente essa regularidade que faz a gente pensar que era um candidato ao título, acabou errando também nesse fim de semana, né? Ninguém entendeu muito bem o que ele tentou fazer ali contra o Graham Rahal, mas acabou desperdiçando pontos importantes que deixam ele 4º no campeonato. E sem contar também o Alex Palou, que, enfim, ainda mantém uma consistência, né? Foi 5º colocado nesse fim de semana, abriu mão de ser líder do campeonato, né? Inclusive, ele estava em 3º nas voltas finais, mas ele acaba ultrapassado pelo Lundqvist e pelo Felix Rosenqvist. Abriu mão dessa possibilidade, mas é um cara que também está ali, né? Eu acho até, inclusive, perigoso demais para os outros candidatos do campeonato. O Palou já está a 3 pontos da liderança com 3 corridas disputadas, porque nas 3 ele foi ao top 5. E justamente você ter um top 2 hoje, que é Power e Herta, acho que isso abre muitas possibilidades. Então, para maio, a gente não vai ter um cenário tão
bem desenhado de campeonato como a gente poderia ter, porque a Indy estava começando a seguir sequências de normalidade, até porque a gente teve uma vitória do Newgarden com uma vitória normal, uma vitória do Dixon com uma vitória normal, e o McLaughlin, de uma certa forma, também é uma vitória normal, um cara que já está se acostumando a vencer nos últimos anos. Eu acho que é um cara que, dependendo da regularidade dele, pode também brigar por título. Mas hoje a gente tem um cenário aberto, porque temos duas figuras que não foram tão importantes no ano passado, que foram Herta e Power, já saindo na frente. Claro, é uma margem muito pequena, se a gente pegar para o Felix Rosenqvist, que inclusive tem feito uma ótima temporada até aqui, é o quinto colocado do campeonato com 87 pontos. E no meio de tudo isso a gente ainda tem o Pat Howard, que agora tem uma vitória, mas as outras coisas dele foram também ruins. Enfim, os próprios Dixon e Newgarden a gente não pode descartar, o Palou que já está lá em cima. No geral, a gente tem um cenário muito louco para o mês de maio. Nada está definido e muitas coisas vão se desenhar aí a partir das coisas que a gente vai ter. O GP de Indianápolis, claro, no dia 11 de maio, e as 500 milhas de Indianápolis no dia 26, provas completamente distintas, né? Apesar de ser no mesmo local, o misto é completamente distinto do oval. Vamos ter toda a preparação, tem a classificação e tudo mais. Então eu acho que a Indy tinha um cenário bem desenhado antes dessas classificações, e com as classificações mais a corrida doida que a gente teve no Alabama, a gente tem um cenário muito aberto, onde a gente tem 7, 8 caras que a gente pode imaginar nesse estágio lutando pelo título. Algo que não era fácil da gente pensar pelo fator de normalidade que a categoria vinha carregando nesse começo de campeonato. Mas a coisa está muito aberta, está muito louca. Só para não deixar passar também, acho que a gente vai abordar isso mais ao longo da semana também, que é a surpreendente decisão da McLaren, né? Eu já tinha comentado semana passada de que eles tinham um bom problema aí sobre o carro 6, e aí a McLaren anuncia a saída do David Malukas, que eles dispensam o David Malukas após 4 corridas, sem ele sequer ter alinhado para um grande prêmio ainda, né? Já que ele ainda se recupera aí de uma lesão no punho, uma lesão que tem atrasado a recuperação e tudo mais. E aí a McLaren entendeu que, enfim, como eu já adiantei, né? Para mim a McLaren, tá muito claro que a McLaren nunca quis contar com o David Malukas, mas eles viram nessa oportunidade de romper com ele e tentar pegar um piloto mais experiente, ou quer dizer, mais experiente não, com mais grife, para formar esse super time que eles tanto desejam formar desde que o Alex Palou era o alvo principal, né? Enfim, muita coisa aí da McLaren. Eu já sei quem que é o piloto que eles devem anunciar, ele é da nacionalidade inglesa, vocês podem ligar aí os pontos, mas a gente vai falar mais disso pra frente, mas na minha opinião uma decisão completamente desrespeitosa por parte da McLaren. É isso aí, galera, a Indy tira folga nesse fim de semana, voltaremos semana que vem com a prévia do GP, do misto de Indianápolis, sempre uma das provas mais bacanas do ano. É isso aí, galera, deixa o seu like, comenta aí embaixo, um abraço.